bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de AutoCAD 2017. E hoje vamos aprender os blocos, ou seja, esses desenhos que geralmente já vem pronto, que a gente encontra uma vasta quantidade na internet para baixar e que facilita muito a nossa vida na hora de criar e editar nossos desenhos, principalmente na hora de criar quando tem muitos detalhes, quando tem muitos elementos. Vamos começar pelos blocos. O que é um bloco? Bloco nada mais é que um conjunto de desenho, sendo que esse conjunto geralmente já vem pronto, basta a gente inserir. Para a gente inserir um bloco, a gente primeiro tem que ter ele baixado, lógico, a gente tem que entrar na internet, encontrar o que a gente procura e baixar ele. Vindo aqui em Insert, clicando, aqui que eu já inseri alguns blocos, então ele vai mostrar o histórico. Aí você vem aqui em mais, ele vai procurar aqui em Browse e vai abrir nessa área que a gente procura, ou seja, a gente vai no computador aonde está esses arquivos guardados. Eu já tenho uma certa quantidade de blocos baixados. Cada pasta dessa foram encontrados na internet. Existem vários sites na net que já disponibilizam muitos blocos. Vamos entrar aqui em alguns mobiliários. Vamos pegar a cama, o berço. Aqui ó, pode ver que ele mostra, dando um clique em cima ele vai mostrar o preview, ou seja, alguns blocos você consegue ver o preview dele, de como que ele é. Aí a gente vai escolhendo. Veja que existem blocos de corte, blocos de frente, blocos de implante, existem muitos, uma variedade muito grande. Já existem milhares de blocos e milhares de sites. Então o bloco é uma coisa bem fácil de se encontrar na internet para baixar. Vamos inserir uma cama de casal. Beleza. Ele vai aparecer aqui, escolhemos. Essas janelas aqui embaixo são as escalas. Aí vai variar da escala que o bloco foi criado, que ele foi desenhado. Eu aconselho a inserir tudo em 1 para 1. E se você colocar um em X e 2Y, ele vai distorcer o desenho. Ou seja, se colocar um X e 2Y, ele vai ter um desenho esticado. Vamos inseri-lo. Clicando aqui. Vejam que o desenho está bem maior que o meu. Por quê? Porque o bloco ele foi desenhado em outra escala. Para corrigir isso, a gente vem digita o comando Scale, que é o comando SC do teclado. Dando Enter, escolhemos um ponto de referência e vamos reduzindo. Vamos reduzir para 0.01, ou seja, o desenho estava 100 vezes maior. Isso varia bastante de acordo com a unidade que a gente está usando. Lembrando lá na primeira aula, quando a gente configurou o software no caso da engenharia civil, sempre vamos utilizar em metros, deixar cada draw unit correspondente a 1 metro. Porém, muita gente usa em centímetros, milímetros, aí é bem pessoal de cada um. Escolhemos o bloco à escala. Percebe-se o tamanho. É ideal que esses blocos, somente de móveis, mobiliário, a gente tente manter eles no tamanho original, só mesmo ajustando a escala. Por quê? Porque é uma ferramenta excelente para a gente ver a disposição dos cômodos. Tendo os móveis de tamanhos reais, tamanhos usuais, ou seja, tamanhos comerciais, a gente consegue ter uma visão melhor. Não só a gente como projetista, mas também o cliente. Um projeto com layout bem detalhado, com todos os móveis, mostra um resultado melhor, porque nem todo mundo tem a facilidade de visualizar isso. Tendo os blocos certinho, isso faz com que o cliente enche os olhos, ou seja, fica muito mais fácil de entender como vai ser o resultado final, certo? Beleza. Aí é simplesmente só mover, colocar ele no lugar. Esses são os blocos feitos, ou seja, blocos que a gente pega da internet e baixa. Caso a gente queira alterar algum detalhe do bloco, a gente faz o seguinte, a gente dá 2 cliques nele, ou seja, ele vai abrir essa outra janela, certo? A janela geralmente é cinza ou depende da cor que você configurou, mas a gente pode editar ele, a gente apaga, a gente cria novas coisas e é como se fosse um desenho à parte. Quando a gente fecha o editor de bloco, clica aqui em Close Block Editor, ou seja, fechar o editor de bloco, ele vai pedir para salvar ou descartar as alterações. Não tem segredo, gente. A edição de bloco é uma edição de desenho normal. Todas as ferramentas de desenho estão disponíveis, tanto de modificação como de desenho. Você editou, deixou o desenho do jeito que você queria, fecha o bloco
e salvo as alterações, certo? Agora vai aí uma dica muito importante de toda a experiência que eu tenho de projetos, que é sempre manter todo o conteúdo dentro do bloco no Layer 0. Mas por que manter esse bloco no Layer 0? Pelo seguinte, o Layer 0 é o layer padrão do AutoCAD, correto? Como já foi explicado anteriormente. É um layer que não se pode apagar. Tendo todos os elementos daqui nesse layer, quando a gente edita o bloco, a gente coloca o bloco ao todo em outro layer. Vamos colocar aqui, por exemplo, no vegetação, que é verde, ou seja, ele vai alterar a cor dele. Se eu coloco um layer vermelho, ele vai alterar. Agora, eu vou, só para título de exemplo, eu vou modificar e eu vou deixar tudo aqui dentro num layer que não seja o layer 0. Vou deixar aqui cotas, por exemplo. Vamos fechar. Se eu venho aqui e tento mudar o layer, ele não vai mudar. Por quê? Porque todos os elementos dentro do bloco já estão num layer específico. Quando você deixa no layer 0, é como se deixasse em aberto. Que quando você seleciona o layer fora, é para onde ele vai. Isso gera muita confusão na hora de plotar na questão de penas. Isso é uma aula que a gente vai ver mais para frente. Como as penas é uma parte muito importante na hora da plotagem, então vale a pena a gente deixar tudo todo tá dentro do bloco no layer 0. E vai facilitar e evitar confusão também, tanto na hora que a gente congelar, descongelar o layer, quando a gente precisar isolar, não vai ter problema. E caso a gente venha isolar algum layer ou congelar, se esse layer dentro do bloco tiver algum elemento com esse layer, ele também vai ser isolado, ele também vai ser congelado. Então isso pode trazer um problema, porque às vezes a gente acaba isolando um detalhe que a gente não vê, somente quando o desenho começa a ficar muito cheio, tem muito elemento dentro do desenho. Pessoal, a questão de blocos é bem simples. Aí a inserção, que é quando a gente já tem o bloco pronto. A edição, que é dando 2 cliques dentro dele. E tem também a criação de um bloco. A criação de um bloco também é muito simples. A gente desenha, faz o desenho que a gente quer. Deixar isso aqui no layer cotas, que é um layer vermelho bem, é um destaque bem grande. Vamos criar aqui simplesmente um círculo com uma linha no meio, certo? Vamos transformar todo esse desenho em um único bloco. Basta digitar o comando block e dar um enter. Ele vai pedir o nome, círculo, vai pedir o pick point, ou seja, o ponto de referência. Quando você for inserir esse bloco em algum lugar, ele vai dar esse ponto. É por esse ponto que você vai mover ele e vai inserir ele no desenho. E os objetos, ou seja, todos os objetos que vão voltando aqui, né? Fechou aqui. Vamos de novo aqui. Círculo, o pick point. Vamos selecionar os objetos que vão estar dentro desse bloco, que é nesse comandinho aqui, ó, select object, certo? Vamos selecionar ele, que são todos os objetos que vão ficar dentro do nosso bloco. Caso a gente selecione um elemento que esteja aqui fora, ele também vai fazer parte desse bloco. Então tome cuidado na hora de criar o bloco. Selecione só o que você quer que se torne um bloco. Confirmou, dando um enter, e é um ok. Pronto, ele se tornou um único elemento. E o bloco está criado. Vocês lembram a questão do layer 0? Se eu vim aqui, mudar aqui para um layer amarelo, tá vendo que não se alterou em nada. Por quê? Porque os elementos dentro dele são layers separados. Então a gente edita ele e joga no layer 0, que é para não ter esse problema. Salva as operações e ele vem para o layer que a gente escolher. Correto? Pessoal, essa foi a aula de blocos. É uma aula rápida, simples, mas é um comando muito utilizado. Por que que é muito utilizado? Porque a internet tem muito bloco, muita coisa já feita. E geralmente são coisas com muito detalhes, são coisas que, além de embelezar o seu desenho, deixa uma cara muito mais profissional. Um exemplo de alguns blocos que eu tenho aqui bons. Aqui, se eu vim aqui em animais, aqui são blocos que embelezam bastante, são blocos com muito detalhe. Então às vezes a gente não consegue criar por conta desse número de detalhe. Mas como já tem pessoas que criaram esses blocos e
tem uma infinidade na internet, vai ajudar muito no desenho. Tá ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não deixe de assistir as nossas outras aulas. E além das nossas outras aulas, assistir também os nossos vídeos. O canal tem o intuito de ajudar todo mundo e crescer também. Então, se puder, compartilhe nas redes sociais. Dê aquele joinha que fortalece muito o canal. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade que está por vir. Até o próximo vídeo e tchau!